Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração Mãos Unidas. Agradecemos ao nosso patrono Francisco Valdomiro Lores e todos os trabalhadores da luz que se fazem presentes. Encarnados e desencarnados, sejam todos bem-vindos para a reflexão da noite de hoje. Para nós sempre é um prazer trazer as reflexões, para nós pensarmos um pouco mais e procurarmos colocar no nosso dia a dia os temas que nós refletimos aqui na nossa casa de oração Mãos Unidas. Hoje eu trago o tema ressignificação. O que é ressignificar? Ressignificar é dar um novo sentido. A minha reflexão da noite de hoje foi baseada no momento espírita, texto do momento espírita, e também no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação, item 12, que eu vou ler para vocês uma partezinha aqui do item 12, motivos de resignação. Por estas palavras bem-aventuradas, os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimento da vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Por que eu li esta parte? Porque durante a explanação vai entrar a parte da resignação junto com a ressignificação. Bom, a vida nos surpreende diariamente com acontecimentos que nos desagradam. Tudo que acontece na nossa vida no dia a dia nos agrada? Não, Muitos acontecimentos nos desagradam, não nos deixam contentes em determinadas situações. Desde pequenos incômodos, coisas que saíram como nós não esperávamos, porque nós sempre estamos esperando, que tudo que aconteça seja do nosso agrado, muitas vezes não é. Coisas que saíram então como não esperávamos ou do exato jeito que queríamos, passando pelas reprovações, não aceitações, os muitos nãos que aqui e ali nós ouvimos. Então, muitas vezes nós ficamos desagradados, não gostamos do que acontece conosco no nosso dia a dia. Os nãos que nós recebemos na vida, nós não gostamos desses nãos. Mas mais adiante nós vamos ver que muitas vezes os nãos nos servem como lição. Então, as reprovações, elas podem ser pequenas coisas que acontecem, que nos desagradam, assim como também podem ser grandes sofrimentos que mudarão o curso da nossa existência terrena, Então, durante o nosso dia a dia, nós vamos receber muitos nãos, muitas coisas que vão nos desagradar. E nós não estamos preparados para o não. Todos nós gostamos de quê? De ouvir sim, como nós queremos, como nós planejamos, tudo aquilo que nos agrade. Mas muitas vezes não nos agrada, desagrada. Com isso, então veio o desafio de como lidar com essas surpresas sempre desagradáveis, quando as surpresas desagradáveis surgem no nosso caminho. Pelo menos num aparente primeiro olhar. No primeiro olhar,
nós pensamos, né? Nós não sabemos lidar com aquela situação ali que nos desagradou. No primeiro olhar, no primeiro momento, nós não sabemos lidar. A maioria de nós não sabe lidar com a situação que nos desagradou. Percebemos uma característica nossa muito frágil, que precisa ser reformada, que é a nossa inabilidade em lidar com o inesperado. Quem de nós está preparado para lidar com o inesperado? É muito difícil, né? Nós não estamos preparados para lidar com aquilo que nos desagrada e que acontece assim de uma maneira inesperada na nossa vida. Então nós não estamos, né? Nós somos muito frágeis ainda em relação a isso. Nós criamos expectativas baseadas em nossas vontades. Então nós esperamos que tudo aconteça de acordo com as nossas vontades, com o que nós queremos, com o que nós achamos que é bom para nós, né? E também os nossos desejos, vontades e desejos. Por mais absurdos que eles sejam, nós queremos que eles sejam de acordo com as nossas vontades, né? Com os nossos desejos, por mais que eles sejam absurdos totais. Mas se não for de acordo com os nossos desejos, com as nossas vontades, nós já nos desagradamos e não gostamos. E não estamos prontos, né? De acordo, nós somos muito frágeis, temos a inabilidade de lidar com o inesperado. Mesmo que seja um absurdo que nós desejamos e a nossa vontade. Por mais absurdos, então, que sejam, e saímos por aí, como se o mundo tivesse a obrigação de nos atender. O mundo não tem a obrigação de nos atender nas nossas vontades e nos nossos desejos, naquilo que nós queremos para nós. Nós saímos por aí e queremos somente que os nossos desejos e as nossas vontades sejam satisfeitas. E não é bem por aí, né? Nós queremos que o mundo gire somente ao nosso redor. E ele não gira ao nosso redor, somente. Dificilmente estamos abertos ao novo. Nós temos medo, muitas vezes nós temos medo do novo, medo das mudanças. Nós não estamos prontos, como eu disse, para o inesperado. Então, dificilmente nós estamos abertos ao novo, ao imprevisível, a deixar de querer ter controle sobre tudo e sobre todos, né? Como nós gostamos de controlar tudo e controlar as pessoas. E nós não temos esse poder de controlar tudo ao nosso redor e nem muito menos a maneira como as reações que as pessoas terão em relação a determinadas situações. Então nós não temos como controlar isso, mas nós queremos ser controladores, nós queremos controlar isso, mas não cabe a nós. Muitos ainda temos essa ilusão de que nós podemos controlar tudo. Muitos acham, não, eu posso controlar tudo, eu sou capaz disso, e eu quero assim, 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 se não for assim, eu já fui assim, muito controlador, né? Aí a gente vai aprendendo com a vida. Então, nós temos que aprender a não controlar, não tentar controlar os outros, porque nós não conseguimos controlar os outros e nem as situações que ocorrem em nossas vidas. E os dias nos mostram que não é bem assim que funciona. Então não funciona assim. Nós não conseguimos controlar as pessoas e nem as situações que ocorrem. Então logo deixamos de ter toda essa prepotência e essa pretensão. Então isso é uma prepotência e uma pretensão, né? Ou até uma ingenuidade de achar que nós controlamos os nossos irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor ou as situações das nossas vidas. Então chega a ser ingênuo isso. Prepotência, pretensão ou até ingenuidade. Começamos a receber os acontecimentos da vida de uma forma mais inteligente. Então nós precisamos iniciarmos, né, começarmos a receber tudo que acontece na nossa vida com mais inteligência e não com prepotência, com pretensão ou ingenuidade. Isso ou aquilo não aconteceu como nós queríamos, né? Ou
quando nós planejamos. Nós planejamos determinada situação e não saiu como nós queríamos. Mas será que o nosso querer estava certo? Daí vem a pergunta. Será que o nosso querer estava certo? Era o melhor para nós? Este querer? Teremos planejado da melhor forma? Será que nós fizemos o melhor planejamento? Por que não deu certo então? Então, se a gente fez o melhor planejamento e não deu certo, e o nosso querer era o melhor e não deu, provavelmente não era o melhor e nem o certo, nem o correto para aquele momento. Será que de outro jeito não seria melhor para nós? Será? Será que seria melhor para nós de outra maneira, de outro jeito, buscar outro caminho, outra maneira de planejar? Descemos de nosso patamar de controladores. Nós gostamos de ser controladores. Conquistamos um pouco de humildade. Todos nós precisamos desenvolver a humildade. E seguimos adiante, dando novo significado a tais acontecimentos. Então, quando acontece de nós não gostarmos das respostas, do que nós planejamos não deu certo, então nós precisamos ficar atentos, sair do patamar de controladores, que nós não conseguimos controlar, às vezes nem nós mesmos. Então como é que nós queremos controlar os outros? Como é que nós queremos controlar a vida, as situações? Não é assim. O mundo não gira só ao nosso redor. As situações não as coisas não são todas para nos agradar, nos deixar felizes, contentes. Só nós temos razões, só nós temos o conhecimento, só nós sabemos o que é o melhor. Negativo. Não é assim. Essa é uma das nuances da virtude. Que daí eis porque que eu li a parte aqui do capítulo 5, motivos da resignação, Da virtude da resignação. O que é a resignação? A aceitação, a conformidade, de acordo com o capítulo 5. Se observarmos a palavra mais de perto, resignação, nós vamos que ela é formada, por resignação, isto é, a ação de dar um novo significado a algo, ou a ressignificação. Então, o que é a resignação? Acontece determinadas situações que não me agradaram e eu vou me resignar, vou aceitar a situação, vou procurar replanejar, vou procurar outros caminhos, vou aumentar a humildade dentro de mim, despertar mais a humildade, ser mais humilde e não achar que eu sei tudo, que eu sou superstar, que sei tudo, que tem que ser tudo como eu quero. Então eu tenho que ser humilde e aceitar. Então, a resignação do capítulo 5, que eu li já para nós, ou a ressignificação. Notemos que não se trata de uma virtude comodista. Então, eu vou ficar lá, vou me resignar. Vou sentar, vou esperar. Não é isso também. Não deu certo o que eu planejei, não gostei do resultado de determinadas situações que ocorreram. Eu não vou ficar, assim, a resignação uma virtude comodista, vou me acomodar. Vou me sentar e vou esperar. Não. Vou ficar passivamente, aguardando, de maneira alguma. Então, notemos que não se trata de uma virtude comodista, passiva, de apenas aceitar o que nos acontece, sem murmúrio e sem reclamação. Não é isso também a resignação e a ressignificação. Não é isso. Então, eu aceitar, ficar acomodada, passivamente, não é isso também.
ela é dinâmica, né? Criativa, porque quando ressignificamos algo, tomamos atitudes, caminhos, passamos a agir de uma nova forma. Então, não deu certo daquela maneira, o que eu vou fazer? Eu vou ressignificar. Eu vou procurar outros caminhos para mim agir de uma nova forma para que seja satisfatório e que não me desagrade, desde que eu seja humilde bastante, né? E procurar de outra forma alcançar o planejamento que eu fiz, os objetivos que eu tracei, as metas que eu criei. Resignação é força da alma. A resignação, então, é uma força da alma. O consentimento do coração corajoso, que resolve enfrentar o que quer que seja, entendendo o seu significado redentor da vida. Então, a resignação é uma força, né? Não é para qualquer um. Muitos explodem, murmuram, reclamam, quando as coisas não ocorrem como ele desejou, de acordo com como ele planejou. E a resignação, no momento que tu vai se resignar, né? É uma força da alma, o consentimento do coração corajoso. Tu vai ter coragem de procurar outras maneiras, outros caminhos para alcançar o que você almejou, né? Entendendo o seu significado redentor da vida. Ser resignado significa podermos carregar o fardo das provas que a revolta insensata não suporta. Então, quando eu sou resignado, como eu já falei, eu não sou acomodado, eu não sou passivo, não sou acomodado. Ser resignado significa podermos carregar o fardo das provas. Então, todas as provas que eu tenho que passar, eu vou passar, né? Como a gente diz, a cruz é individual, cada um vai carregar a sua. Tudo que você tem que passar, você vai passar. Não adianta querer passar. O meu filho está passando por dificuldade, eu quero trocar de lugar com ele. Não tem como, né? E nós temos, infelizmente, muitas vezes o hábito de reclamarmos, de procurarmos culpados em relação a determinadas situações. Mas nós temos que lembrar e não esquecer que nós temos o livre-arbítrio, que as nossas escolhas são muito importantes, que nós precisamos fazer as melhores escolhas possíveis. Às vezes nós fizemos escolhas que não são tão boas, e daí o que acontece? Não dá certo. E nós não podemos esquecer que tem alguém, né, que nos deu a vida. Quem é? Que é Deus, nosso Pai maior, que nos deu a vida e que tem um planejamento para nós. E muitas vezes a gente diz, Deus, mas como é que tu me faz passar por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que não deu certo aquilo que eu queria, como eu queria, aquele desejo que eu queria? A minha vontade não saiu como eu queria. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós, né? Muitas vezes você reclama, você fica revoltado, mas daí, mais ali à frente no caminho, Deus te mostra que Ele te defendeu de você passar por coisas muito piores. Então, nós temos que sempre manter a fé nos planos de Deus, nosso Pai maior, que nos deu a nossa vida. Que deu a nossa vida para nós vivermos da melhor maneira possível. Quando as coisas não dão certo como nós desejamos, o que nos resta? Fazer as nossas preces, né? Pedir auxílio a Deus, nosso Pai maior, para que nós possamos procurar novos caminhos e encontrar a solução para aquilo que nós desejamos. A gente sempre diz, né? Que seja feita a vontade de Deus e, se possível, a nossa. Mas às vezes a gente quer só a nossa vontade, né? A gente esquece de ver a vontade de Deus. Então, se a vontade de Deus
ela é soberana. Ele é que comanda tudo. Então, sempre que a gente pedir algo, nós devemos dizer, né? Que seja feita a sua vontade e, se possível, a minha. Se for pro teu bem, vai acontecer. Se não for, ele vai te desviar, com certeza. E depois tu vai reclamar. Vai dizer, mas por quê? Mas lá na frente você vai ver o porquê que ele te desviou daquele caminho. Né? Bom, ser resignado significa sofrermos, ou melhor, para que sofrermos, encontrando em cada obstáculo da vida uma oportunidade. Então, cada obstáculo que surge no nosso caminho é uma oportunidade de quê? De nós evoluirmos, de nós aprendermos com aquele obstáculo e aprendermos a passar por este obstáculo que surgiu. É uma oportunidade. Ser resignado é pensarmos adiante e não nos permitirmos escravizar pelo presente, né? Então, nós temos que pensarmos adiante, como eu já falei, né? Lá na frente nós vamos ver o porquê que não deu certo determinadas coisas. Nós não podemos nos escravizar pelo nosso presente, porque eu quero tudo de imediato, eu quero tudo agora. E às vezes não é agora, é no tempo de Deus, na vontade de Deus, não é na nossa, no nosso desejo. Então nós temos os nossos desejos imediatistas. E os desejos imediatistas não são de Deus. Deus é tudo ao seu tempo. É tudo no tempo de Deus. O que não é para mim não vai ser. E o que é para mim será. É isso que nós temos que entender. Ser resignado é estarmos em paz conosco mesmo e com as leis divinas, que apenas nos educam para melhor estabilidade do nosso amanhã. Então, o que as leis divinas nos fazem, né? Nós temos, sempre que a gente é resignado, a gente vai estar em paz conosco. Por quê? Porque eu não vou me revoltar, eu vou estar resignado. Eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, também não vou me acomodar, não vou ficar passivo, vou procurar de outra maneira alcançar os objetivos que eu tracei, né? Mas eu vou estar em paz comigo mesmo, né, conosco, e com as leis divinas. Que as leis divinas apenas nos educam para melhor estabilidade do nosso amanhã, para que o nosso amanhã seja melhor. Então, para isso que tem as leis divinas. Dessa forma, submetamo-nos paciente, resignadamente às situações atuais e, insistindo nos bons propósitos, construamos o porvir de bênçãos que ainda não podemos fruir. Então, nós vamos nos resignar, ficar resignados, pacientes, né? Não acomodados e aguardando todas aquelas bênçãos que são para nós. O que é para nós vai chegar até nós. Tudo que for para nós vai chegar, né? E o que não for vai ser desviado do nosso caminho, com toda certeza. Porque Deus, nosso Pai maior, sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente acha que o melhor para nós é determinada situação e não é. Determinada escolha e não é aquela escolha. E Deus dá um jeitinho de afastar do nosso caminho, né? Como eu já falei anteriormente. Então, que nós possamos receber todas essas bênçãos e que nós possamos ser humildes, bastante pacientes e mantermos, né, nos mantermos sempre resignados às situações. Encarar o novo com muita fé, com muita esperança, para que nós possamos alcançar tudo aquilo que nós desejamos, desde que seja de acordo com a vontade de Deus e para o nosso bem. Então, a reflexão da noite de hoje é esta, né? Sobre a resignação. Quem quiser ler os motivos da resignação completo está no capítulo 5, página 59, item 12, tá? No nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço a atenção de todos.
E vamos então encerrar as reflexões da noite de hoje sobre a ressignificação e a resignação, elevando os nossos pensamentos, fechando os nossos olhos, nos recolhendo, pensando em Jesus Cristo, nosso amado Mestre, não aquele Jesus na cruz, mas aquele Jesus cheio de luz, que vem ao nosso encontro para nos auxiliar, para nos amparar, nos intuir. Que os bons espíritos estejam sempre conosco, os nossos mentores espirituais, também nos mostrando as melhores escolhas, os melhores caminhos. Queremos agradecer, Senhor, pela noite de hoje, pelas reflexões, pelo auxílio do mundo maior que se faz presente na nossa casa de oração e pedir, Senhor, por todos aqueles irmãos que hoje estão em sofrimento, atingidos pela tragédia do Vale do Taquari, que eles possam buscar em Ti, Pai, a força, a fé, a esperança, a coragem, porque o maior bem que nós temos é a vida que Tu nos destes. Bens materiais nós conseguimos novamente. E que toda a solidariedade se faça presente em todas aquelas cidades, abençoando todos os encarnados que lá estão, acalmando, equilibrando seus corações, assim também como os que desencarnaram, que eles possam ser amparados no mundo espiritual pelos trabalhadores da luz, encaminhados para os nossos hospitais, onde receberão todo o auxílio que necessitam, os esclarecimentos, para que possam aceitar da melhor maneira possível a nova situação onde se encontram. Pedimos também a proteção para todos nós que aqui estamos, na noite de hoje, nos nossos familiares, que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto de luz, nos iluminando, nos guiando, e que possamos ter uma semana abençoada, cheia de muita luz, muita paz, muita fé, resignação, junto aos nossos familiares, amigos, que os nossos mentores estejam sempre conosco. Nós precisamos tanto, Senhor, porque somos tão frágeis. E agradecemos pelo Teu amor incondicional, que é tão imenso. Que possamos ter, então, uma semana abençoada, cheia de muita paz e muita luz. Que assim seja. Graças a Deus.